Acho que para esse vídeo eu vou precisar de muito café. Brincadeira, gente. Café tá frio. Minha xícara linda de Wicked, porque eu assisti a peça musical essa semana, tô muito feliz. Gente, olha só. Hoje o vídeo não é sobre o que eu tenho que falar, sobre o que seria estratégico falar aqui na linha editorial dos meus vídeos do YouTube. Esse vídeo é sobre o que eu quero falar e talvez sobre o que eu preciso falar em algum espaço com vocês, tá? Tem outros espaços, claro, para falar de outras maneiras sobre isso, mas nesse espaço eu também quero falar sobre isso. Eu recebi, assim, eu me deparei, vi muitas críticas a meu respeito na rede social, numa das redes lá, especialmente no Threads, que é a única rede que eu não uso. Vendo isso, muitas coisas surgiram na minha cabeça do quanto é importante a gente conversar sobre como as críticas, os julgamentos ou só assim uma discordância, né? Isso bate na gente. E é sobre isso que eu vou falar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Psico Fora da Caixa. Você encontra pessoas que me amam, pessoas que me odeiam, pessoas que nem eu, nem odeio, nem me conhecem, não sabe nem meu cheiro, né? É isso, estou em todas as redes, mas não no Threads. Não no Threads, gente. Achei coisas lá, ainda não tô no Threads. Mas você vai me encontrar em todas as redes falando sobre posicionamento para rede social, bem direcionado para psicólogas e para estudantes de psicologia. Vamos lá, talvez o vídeo seja meio pesado, mas eu vou abrir meu coração para que a gente faça uma reflexão sobre isso, assim, sobre como o que o outro pensa a nosso respeito impacta em como a gente pensa a nosso respeito, em como a gente pensa a respeito do trabalho que a gente está fazendo. O que aconteceu, tá? Eu vi que no Threads uma pessoa começou falando sobre ela gostar muito do conteúdo de uma psi, amava e tal, e de repente mudou o tipo de conteúdo e agora estava fazendo isso e aquilo, e daí ela não gostava mais, sei lá, uma coisa assim, tá? Não quero ser infiel às palavras dela aqui e não quero nem que vocês procurem quem é, porque não é sobre isso, tá? Sobre a pessoa. É sobre a reflexão que a gente vai trazer a partir disso. Só que esse comentário abriu margem para algumas outras pessoas, eu não vi tudo, não fiquei, tá, em cima disso, porque não, obviamente não faz bem para ninguém, tá? Eu acho que estranho seria eu chegar aqui e falar para vocês, lido super bem, sabe? Tipo, não me pega, foda todo mundo. Foda-se, foda-se. Gente, não é assim, tá? Não é assim. Eu sou uma pessoa como qualquer outra e o pertencimento é algo muito importante para mim. E a gente se sente pertencente a algo, né? Segura nos vínculos quando as pessoas gostam da gente. Então, o fato de alguém não gostar do que a gente está fazendo, obviamente, leva a gente para esse lugar de insegurança relacional e coloca em risco algo. Isso é muito instintivo, assim, né? Algo de pertencimento mesmo, de colaboração. Então, obviamente, fiquei mexida, tá? Mas ali nos comentários estavam falando e ficou claro que era sobre mim, né? Falaram a Psico Fora da Caixa e tal, usaram um emoji de caixa para falar que era eu. E vamos primeiro conversar sobre como isso me pegou. Isso me leva, tá, para um lugar de questionar quem eu sou a partir do que o outro pensa que eu sou. E o outro pensa que eu sou XYZ a partir de um recorte muito pequeno que eu mostro na rede social. E eu tenho uma trajetória aí de 5 anos na rede social, né? Então eu já produzi conteúdo sobre. Eu já produzi para público leigo, né? Eu comecei na rede social falando com o público leigo. Então ali eu lotei minha agenda, né? Enfim, porque começou a crescer e eu fazia captação de pacientes através da rede social também. E depois eu mudei, e acho que tem 2, 3 anos, não quero mentir para vocês, mas eu comecei a falar com o público da psicologia mesmo, né? Falar com outros psicólogos. Comecei lá no Close Friends, dos stories, e depois entendi que, cara, é esse público que eu amo. Eu amo falar com psicólogos, e daí o meu conteúdo se tornou sobre isso também no feed e tal, deixei isso bem claro. Então fiz uma transição ali. E primeiro eu falava sobre autocompaixão, que é, cara, meu fio condutor da vida, assim, né? Porque depois que eu entrei na autocompaixão, a minha vida mudou, né? Minha relação com a profissão mudou, minha relação com outras pessoas mudou e, essencialmente, né, minha relação comigo mesma.
Então, eu falava muito sobre autocompaixão na prática clínica para outros psicólogos e estudantes de psicologia. Depois, fui estudando, né? Não vou contar toda a história aqui, mas entrei na ACT também, fiz uma especialização, hoje eu sou especialista em terapia de aceitação e compromisso, então falo também de ACT ali no meu perfil, mas principalmente eu falava assim mais sobre autocompaixão. Até que muitas pessoas começaram a me perguntar muito sobre produção de conteúdo, porque eu sou bem apaixonada, assim, eu curto muito a produção de conteúdo, e realmente, assim, eu acho que eu falo de produção de conteúdo de um jeito que eu nunca ouvi outras pessoas falando, assim, sabe? São poucas pessoas que eu concordo com a visão quando a gente está falando de marketing digital, de posicionamento, produção de conteúdo. Então, eu realmente reconheci que a maneira que eu tinha para ensinar sobre produção de conteúdo era bem único mesmo e bem especial. E eu comecei a me abrir para essa possibilidade a partir do apontamento das pessoas, assim, Bruna, ensina, como é que tu faz, como isso, como aquilo. Amigos e pessoas na rede social. Tu faz consultoria, mentoria, isso e aquilo. Comecei a me abrir, dei aula, fiz, né, uma imersão de produção de conteúdo para psis e daí lancei o meu curso, o método Psico Fora da Caixa de criar conteúdo, que é onde eu reúno, assim, todo o meu conhecimento sobre isso. E é um curso, gente, assim, que todo mundo fala, as alunas falam que é um curso muito terapêutico, eu me orgulho muito desse curso. Porque ao longo do caminho, quando eu comecei a tornar o meu conteúdo bem mais específico sobre marketing mesmo, para psicólogas e estudantes de psicologia, o meu maior medo era, cara, eu me perder aí, eu me distanciar dos meus valores, eu me corromper. Cara, essa é a palavra. Eu acho que isso define muito bem, assim. Meu maior medo era eu me corromper, tá? Falando de marketing, porque eu tenho muito ranço de inúmeras coisas do marketing, de inúmeras pessoas, sabe? De maneiras como a pessoa precisa, tem que estar na rede social, né? O que dizem os gurus ali, sem citar, né, nomes, mas assim, eu sempre tive isso. Então, falar sobre isso era um receio meu. Assim, será que as pessoas vão me associar, vão me colocar no mesmo pacote que todas essas outras pessoas? E eu entendo que isso acontece. Mesmo o outro não querendo fazer isso intencionalmente, gente. Porque se a gente tem a referência de algo, marketing é do mal, marketing é ruim, não pode usar certos termos, quem fala tais palavras é isso, é aquilo, só quer vender, né? Gente, quando a gente tem essa ideia a respeito de algo, naturalmente, não é uma escolha da pessoa, mas naturalmente, qualquer pessoa que se aproxime daquilo, que fale sobre aquilo, que use tal palavra, que trabalhe naquele ramo, a gente vai colocar essa pessoa nesse pacote, porque é a referência que a gente tem. Então, essa associação, ela é quase que automática. Então, eu sabia, tá, que em parte isso aconteceria. Eu estava preparada para isso, até porque eu tive que lidar com tudo isso dentro de mim. Eu tive que lidar com visões a meu respeito. Como assim eu vou falar de marketing? Como assim eu vou falar de atrair paciente? Como assim, sabe? Eu vou usar essa expressão. Como assim eu vou ensinar isso? E eu tive que atravessar muitas coisas, fazer um entendimento, acomodar muitas coisas, encontrar a minha maneira de falar sobre muitas coisas e continuar ali. Então tá, eu sabia, eu estava preparada para isso. Mas não é porque a gente sabe, não tava preparada na real, né? Me corrigindo. Não é porque a gente sabe que vai acontecer que a gente está de fato preparada para isso, ou que a gente não vai sentir nada quando acontece. Então, de fato, já não é a primeira vez que acontece, tá? Isso já acontecia mesmo antes de eu falar de marketing. Isso sempre, as pessoas, elas têm total liberdade para discordar da gente, para não gostar de algo que a gente está falando, né? Mas eu fiquei triste, assim, fiquei mexida. Mandei uma mensagem para essas pessoas para tentar entender melhor, para trocar ideia, assim, sabe? Para deixar elas saberem que eu fiquei triste com isso, assim, que eu vi que... daí eu quero emendar esse outro ponto. A nossa classe, eu falei isso para uma dessas pessoas, a nossa classe, a gente tá insalubre. Tá insalubre ser psicóloga. Nós trabalhamos com pessoas, a gente valoriza vínculos, a gente valoriza relações conectadas, a gente valoriza uma comunicação, sabe, aberta. A gente trabalha isso com os nossos pacientes, então claramente a gente valoriza muitas dessas coisas.
ao mesmo tempo, nós somos humanos. E assim como essas pessoas estavam falando de mim ali a partir, né, de um tweet, de uma coisa ali no Threads, cara, eu já devo ter feito isso inúmeras vezes, dado margem para falarem mal de pessoas em publicações minhas. Com certeza eu já fiz isso. É por isso que, assim, me dói que falaram, ao mesmo tempo, cara, em alguma medida eu entendo, porque é isso que acontece com as pessoas. E, de novo, elas podem discordar. Mas como é ruim, eu tenho cuidado muito isso, como é ruim quando a gente dá margem para macetarem alguém usando um recorte, usando tão pouco, e a gente está falando sobre o caráter daquela pessoa, ou, sei lá, o que a gente acha de incongruência sobre aquela pessoa, sendo que a gente não sabe o todo, ou que a gente nem tentou falar com essa pessoa antes, ou que a gente nem tentou entender qualquer coisa, sabe? E a gente vai para esse impulso de falar a nossa opinião, sem pensar, né, muito nas consequências disso, ou sem ter um olhar mais amplo a respeito disso, assim, sabe? Um olhar mais cuidadoso, talvez, a respeito disso, né? Pô, pera, será que é isso mesmo? E eu tenho ranço de tanta gente, mas tanta gente. E vocês não vão me ver falando mal dessas pessoas na rede social. Primeiro por quê? Porque o mundo é um ovo. E isso gira, cara, isso gira. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então eu tenho muito cuidado, porque a gente nunca sabe quem vai nos decepcionar, quem vai nos impressionar, sabe? A gente nunca sabe quando que a gente vai cair do cavalo. A gente nunca sabe. Então eu tomo bastante cuidado com isso. Mas enfim, as pessoas falando de mim levam a eu me questionar quem eu sou. Se a gente escolhe se expor na rede social, a gente precisa junto, é o que eu sempre falo, né? A estratégia não pode andar sozinha, a gente precisa de muito autoconhecimento, a gente precisa se cuidar muito. E autoconhecimento que eu tô falando não é aquela coisa de se blindar, de ser forte, isso e aquilo. Não. É aquela coisa de mergulhar para dentro mesmo, sabe? Tanto que uma das pessoas que estava falando do meu perfil, que analisou, que tem incongruência, isso e aquilo, eu mandei uma mensagem para ela falando, eu quero muito saber, eu tô de coração aberto para saber o teu feedback, porque eu de fato fiquei interessada no que ela tem para me dizer. E não acho, talvez eu não concorde com o que ela tem para me dizer, não é sobre isso, assim, se a pessoa, eu já fui muito fragilizada, assim, emocionalmente, sabe, do tipo assim, qualquer pessoa que fale mal de mim ou que discorde com algo meu, essa pessoa então tá certa e eu tô errada, assim, sabe, me botar muito para baixo, me apequenar muito. Não é esse o caso. Eu realmente tô interessada, porque essa pessoa, quem sabe, pode me ajudar, me dando um ponto, assim, algo que eu não tô vendo. Vocês percebem que a gente precisa ter o tempo todo esse equilíbrio entre não descartar porque a gente tá puta ou porque a gente, sei lá, não ir pra extremos, tá? Nem descartar, essa pessoa não sabe de nada, eu sei de tudo, e nem essa pessoa sabe de tudo, eu não sei de nada. Mas vamos encontrar o equilíbrio do tipo, tá, eu tô interessada em saber o que ela tem pra me dizer. Eu posso concordar e aprender algo com isso e mudar algo, talvez, se ela, né, trouxer uma visão que faz sentido pra mim. Ou ela pode trazer uma visão que não faz o menor sentido pra mim. Eu agradeço e vida que segue, assim, tipo, concordamos em discordar e tá tudo bem, sabe? E isso é libertador. Isso é libertador. Mas eu mandei essas mensagens para as pessoas para de fato entender. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Quando a gente se expõe, então, na rede social, a gente corre o risco de muitas pessoas gostarem da gente. E eu sou muito grata, assim, por todo mundo. Cara, me seguem ali, gostam, né, do meu conteúdo, de mim, me acompanham, estão nas minhas aulas, nos meus cursos. Que fofinho! Eu também entendo que quando a gente se expõe, muitas pessoas podem discordar, podem não gostar. E vejam, entendam que existe uma diferença. O outro não gostar de algo que eu disse, que eu fiz, isso não pode me levar para um lugar de eu questionar a minha identidade, porque o outro não gostou de algo que eu fiz, disse, não fiz, não disse. E isso não significa que eu tô certa e que ele tá errado, ou que ele tá errado, que eu tô errada e ele tá certo. Não, não é sobre isso. É sobre acomodar as coisas e dar o tamanho das coisas, que é o tamanho que as coisas têm. É simplesmente isso. E eu posso, por exemplo, assim, digamos, eu já cometi gafe, tá, na rede social.
assim, de lembrar de uma pessoa chegar e falar comigo, foi muito legal. Tem anos isso. Uma pessoa chegou, era uma amiga na época, chegou e falou pra mim, me explicou, Bru, isso aqui não pegou bem. Olha só, por causa disso, disso, daquilo. E eu fiquei, caraca, é verdade, não tinha tomado essa perspectiva disso. Muito bom, obrigada por me sinalizar. Aprendi algo a partir disso. Mesmo essa gafe que eu cometi lá atrás, e que eu ainda posso cometer, porque quem se movimenta vai errar, né? Estranho é isso. Mesmo aquela gafe não fala de quem eu sou. Não compromete a minha identidade, meu self. E muitas vezes, se a gente não cuida disso, essa coisa do autoconhecimento mesmo, de olhar para quem a gente é, de saber o que é importante pra gente, e até de saber como a gente vai se orgulhar de responder ao que a gente sente diante desse caminho, cara, se a gente não tem noção disso, se a gente não olha para isso, a possibilidade da gente se perder da gente é muito maior. Então, eu quero trazer isso a partir do meu relato aqui para vocês. Não é para vocês concordarem, não concordarem, não é para perguntar quem foi a pessoa, não é para tentar ir atrás, gente, pelo amor de Deus. Não é para isso, tá? Não é para fomentar mais briga. A nossa comunidade está devastada. E é isso que eu estava falando para vocês, está devastada. A gente não tem cooperação entre a gente, é um ambiente hostil. Estar em lugares com muitas psicólogas se tornou um ambiente hostil. Estar na internet, se expor, se tornou um ambiente hostil, porque quem primeiro vai apontar o dedo são colegas, são pessoas da nossa comunidade. E isso torna, né, faz desse espaço hostil e inseguro pra gente. A gente tem medo, por isso que tem tanta psicóloga com medo de se expor na rede social. Sim, eu também, fiquei mexida hoje. Vou dizer pra vocês, tá, que quando eu li, um dos primeiros pensamentos que passou pra mim aqui na minha cabeça foi, cara, vou me esconder, vou excluir essa rede social. É ainda automático, né? Vem isso, assim. E olha que eu acho que eu lido muito bem com todas essas coisas hoje em dia, assim, né? De novo, lidar muito bem não é não sentir, mas eu acho que eu lido, cara, muito bem mesmo. De maneira muito madura, muito assertiva. Mas passou na minha cabeça. Porque, de novo, a nossa comunidade está devastada. A gente precisa se unir mais, se ajudar mais. Sabe? Se a pessoa chega, fala o que ela achou, o que não achou. Cara, vamos conversar sobre isso, sabe? Não precisa tudo ser um ataque, não precisa ser falado nas costas. E também, se quiser ser, que seja, né? Mas, assim, a devolutiva que eu vou dar é te contar que eu fiquei triste com o que eu vi. Que eu sinto coisas. E eu não sei o que vai surgir a partir disso. Talvez a pessoa reaja mal a isso. E tá. Mas, quando a gente tem um bom autoconhecimento, quando a gente está conectada com os nossos valores, com aquilo que é importante pra gente, quando a gente não deixa que qualquer coisa abale demais, assim, sabe? A visão que a gente consegue, como eu estava dizendo, reagir ao que a gente sente de maneira com a qual a gente vai se orgulhar no fim do dia. E é natural que nesses momentos venha raiva, venha medo, venha frustração, venha tudo. E pensem isso nas situações de vida de vocês, tá? Talvez vocês nunca tenham passado por uma situação dessas, mas tenham outras situações aí, com exposição da rede social, ou medo de se expor mesmo na rede social, ou relações, enfim, vida de vocês, né? A gente sente coisas difíceis. Gente, se a gente não tem noção dos nossos valores, do que a gente se orgulha de fazer, de como a gente quer caminhar na vida, de como a gente quer se relacionar com os nossos impulsos também, a gente vai se perder da gente. Então esse vídeo aqui é resumo do resumo, acho que já ficou bem mais longo do que eu gostaria, mas eu queria muito poder falar sobre isso, assim, de maneira honesta com vocês. É para dizer que estar na rede social é difícil, todo mundo, né, que corre o risco de se abrir para a vida, é isso, corre o risco de se abrir para a vida. E em contrapartida, a gente tem coisas que podem ser difíceis de lidar, tipo um julgamento, um feedback difícil, alguém falando alguma coisa da gente sem que a gente nem participe daquela conversa, né? Pode ser difícil, mas a gente tem tanta coisa boa também e a gente precisa dar. Eu não vou dizer talvez dar palco só para o que é bom, né? Para quem tá ao nosso lado, tá incentivando. Hoje, eu acho que a gente precisa de fato olhar para tudo, porque descartar o que a gente não concorda também talvez não seja o melhor caminho para estar aqui. As pessoas que não concordam, que não gostam do nosso conteúdo, e o meu conteúdo mudou muito, né? Então, muitas pessoas, claro, não eram mais o meu público-alvo, né? Não vai fazer sentido o que eu tenho para falar para algumas dessas pessoas, porque, de novo, mudei de público algumas vezes ao longo desse caminho, fui me encontrando, né? O que eu gosto de fato aí na rede, mas
essas pessoas, elas também podem nos ensinar coisas se a gente parar para ouvir. Claro que existe um limite de respeito ali. Eu, de fato, fiquei muito interessada no que algumas dessas pessoas tinham para me ouvir. Por isso que eu mandei mensagem para 2 delas. Uma eu só queria realmente falar, assim, que eu fiquei triste, né, de ver. E é uma pessoa que me seguia e eu abri a conversa, para minha surpresa. A gente tinha uma conversa ali, né, já tinha conversado em outros momentos. Então, isso me deixou confusa, triste, porque que a pessoa ainda me segue, né? E a outra pessoa, eu quero aprender com ela, com o que ela puder me ensinar. Então, não é só dar palco para quem é fã nosso, sabe? Para quem admira muito. Não, essas pessoas às vezes também vão ter um olhar distorcido a nosso respeito. Não é nisso que a gente pode se apegar para balizar a nossa identidade também. E não é no outro que não gosta, que não concorda. A gente aprende com todo mundo, mas a gente volta para dentro, sabe? Não é na rede social que a gente vai exatamente saber quem a gente é, não é a partir disso. Existe todo um trabalho feito no bastidor mesmo, que não é quando o celular tá aqui com a câmera aberta. Não, eu só posso falar isso aqui com vocês, transbordar isso aqui desse jeito, porque eu tenho um trabalho que acontece no bastidor, que é um trabalho muito interno. É muito eu comigo mesma, para que no fim das contas eu possa trazer essa mensagem de um jeito que eu vou me orgulhar depois, eu espero seguir me orgulhando disso. Embora isso, né? A estrada é longa e a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas quanto mais conectada a gente estiver com a gente, melhor pra gente e melhor pro outro, né? Pro mundo. Certo, gente? Ficou longo, talvez ficou um relato, talvez esse vídeo não vai ter nenhuma visualização. Eu quero muito ouvir de vocês, tá? Quero muito saber como que essa mensagem chega aí desse lado. Eu não preciso de biscoito. Tá, Bruna, você tá maravilhosa, mas isso, mas aquilo. Ô, Bruna, essa gente aí, tá tudo certo, tá? Odeio teu conteúdo, já não quero nem biscoito nem hate, pelo amor de Deus. Eu quero saber como isso, como o meu relato, a minha experiência, o que eu sinto, a maneira como eu lido, a maneira como a nossa comunidade sabe? Tá se colocando, tá junto ou não tá. É isso que eu quero saber. Como que vocês se sentem sobre isso? Para que vocês se conectem com vocês. Não é sobre mim aqui exatamente. Não quero que esse vídeo se torne sobre mim, embora eu tenha falado bastante de mim. Me contem de vocês, tá? Eu vou me sentir menos sozinha, não é com as palminhas de vocês. É com o coração aberto de vocês, também falando de vocês em troca aí desse lado. Certo, gente? Um vídeo mais... É isso, sem roteiro nenhum, quase corte nenhum. Falei direto aqui, o pessoal da edição agora tem o trabalho delas. Um beijo, gente. Um beijo. Continuamos, tá? Um beijo e até a próxima. Vídeo entregue.